paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós já estamos no capítulo 15 a respeito da doutrina que Paulo aproveita para escrever nesta carta. E nós estamos agora na parte central deste capítulo de número 15, que fala sobre a ressurreição. Nós já havíamos iniciado este estudo antes e agora nós vamos dar prosseguimento a ele. Pois muito bem, Paulo passa a falar do verso 20 até o 28 dos efeitos da ressurreição. Ele diz que Cristo ressuscitou e ele é a primícia destes ressuscitados. Como assim primícia? Primícia era um nome dado às primeiras colheitas, aos primeiros feixes de colheitas. Estes feixes eram trazidos ao templo e oferecido ao Senhor em honra e glória a Ele, em agradecimento, em adoração pela colheita. Significa então que estes feixes consagravam toda a colheita. Então, se Cristo é a primícia e os feixes significam a primeira primícia, significa então que haveriam outros frutos, portanto, haveriam outros ressuscitados. Se Cristo ressuscitou, significa que os crentes também viriam a ressuscitar. Portanto, ele era da primícia, ele era o primeiro a ressuscitar. Na verdade, assim, Cristo não foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Haviam outros ressuscitados, inclusive Jesus houve de ressuscitar alguns deles. Então, um dos primeiros ressuscitados foi o filho da viúva de Sarepta. É uma história que está lá em 1 Reis, e ele foi ressuscitado por Elias. Eliseu ressuscita o filho da mulher sunamita, isso está em 2 Reis, e já quando ele estava morto, um homem que caiu na sepultura de Eliseu também é ressuscitado. Isso também está em 2 Reis. Portanto, Eliseu ressuscita dois, Elias e Eliseu, duas pessoas. Jesus também ressuscita? Sim, ele ressuscita o filho da viúva de Naim, isso está contado em Lucas. A filha de Jairo está contado também em Lucas. Ele ressuscita Lázaro de Betânia, isso está contado em João. Então, Jesus ressuscita 3 aqui. Fora todos os santos que ressuscitam quando Jesus morre. Isso está contado por Mateus. Além disso, Pedro, depois de Jesus, Pedro também ressuscita Tabita ou Tabita, em Atos, está contada essa história em Atos, e o próprio Paulo ressuscita Eutico, que caiu da janela. Isso está contado também em Atos. A diferença disso tudo é que estes todos que foram ressuscitados, eles haveriam de morrer de novo, torna a morrer. Nós seremos ressuscitados para a vida eterna. Então, é uma coisa diferente aqui. A ressurreição de Cristo foi para viver viver uma vida que não vai experimentar, que não vai conhecer a morte. Neste sentido, ele foi o primeiro, porque os outros que foram ressuscitados, que nós falamos agora há pouco, todos os outros iriam experimentar a morte. Estes não.
nós, quando seremos ressuscitados, nós não vamos conhecer a morte. O precursor de tudo, a primícia de tudo é Cristo. Então nós seremos ressuscitados, amados, para a vida eterna. É diferente. Então esse ressuscitar é um pouquinho diferente destes acontecimentos que ocorreram tanto com os antigos profetas como no tempo de Jesus e um pouquinho depois. A ressurreição de Cristo, portanto, é uma garantia. A palavra fala que é um penhor. O penhor é uma garantia. Né? Esse penhor, aqui o nome é Arrabon, significa dizer então que se Cristo ressuscitou, isto é uma garantia, um penhor de que todos os outros vão ressuscitar. Isso é uma prova da ressurreição do povo que é o povo de Deus, que crê no Senhor, inclusive aqueles que já estão mortos. Então essa era uma preocupação deles. E os que já morreram, como é que funciona? Inclusive estes iriam ser ressuscitados. E aqui Paulo agora começa a fazer uma contrapartida, uma comparação entre Adão e o próprio Jesus, que é tido como o segundo Adão. Então, o primeiro homem, Adão, foi aquele através do qual o pecado entra no mundo. E quando entra o pecado, entra também a morte. Quando Cristo Jesus, o segundo Adão, veio, ele traz uma vida que é trazida por Cristo, uma vida eterna. Então, por um homem entra o pecado, Adão, e por um outro homem, ou seja, o Verbo encarnado, vem a salvação. Então, a encarnação de Jesus venceu o pecado. Então, é isso que Paulo está começando a explicar aqui. Nós vamos ver que no livro de Coríntios, um pouquinho mais para frente, ele torna a falar sobre isso, inclusive para a explicação para os coríntios. Em Adão, nós temos um envolvimento. Qual é o envolvimento que nós temos com Adão? Por Adão, através da vida de Adão, entra o pecado no mundo. E nós temos esta solidariedade de culpa, porque nós também somos culpados de alguns pecados. Nós somos todos pecadores. Quando vem Cristo, ele é encarnado, o Verbo se fez carne e habita entre nós, exatamente para fazer uma obra que é uma obra de expiação. É uma obra expiatória de Cristo. E ele traz aqui a salvação e a vida. Portanto, nós seremos vivificados. É uma vida diferente. Nós ressuscitamos para vivermos uma vida abundante que Cristo traz a todas as pessoas, inclusive já no início. Então, em Adão, todos os que devem morrer, morrem. Em Cristo, todos os que devem viver, vivem. Né? Cristo traz esta obra expiadora, esta obra de remissão, esta obra de perdão. Né? E ele diz que isso é feito por ordem. Ele usa uma palavra que é tagma, que nós traduzimos como ordem, que é um termo militar que se refere a um destacamento de soldados. Então, na primeira leva, onde nós temos a ressurreição de Cristo, nós temos a primícia, que é o próprio Cristo. Então, este é o penhor, esta é a garantia. E a segunda são todos aqueles que estão em Cristo e que vão ressuscitar na parousia. Tá,
E depois? Depois é o fim. E este fim, em verdade, ninguém sabe como é que é. Nem Paulo explica isso. Paulo, ele diz que vem depois alguma coisa, mas ele não sabe, isso não foi revelado para ele, isso não foi revelado para ninguém. Então, quando tudo chegar ao fim, quando tudo se consumar, aí sim nós saberemos o que vai acontecer. Isto é um grande mistério e a gente pode até imaginar uma coisa ou outra, mas a certeza só será tida quando nós chegarmos lá naquele momento. Cristo, ele tinha e tem toda, completa, plena autoridade sobre todas as coisas, porque ele é um dos trinos, né? A trindade aqui é Deus, Cristo, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Então, como ele faz parte da Trindade, ele tem plena e completa também a autoridade, porque isso foi dado por Deus a ele. Então, todas as coisas estão submissas a ele, inclusive todos os homens. Quando Cristo voltar, a segunda vinda de Cristo, que nós chamamos de parousia, ele vai voltar agora diferente. Ele veio da primeira vez para a salvação, para a remissão. A próxima vinda de Jesus é para o reino. Portanto, ele vai reinar com majestade. E tudo vai estar, né, subjugado, vai estar sob o seu poder. Vai ser todo o principado, potestade, todo o poder mundano vai ser reduzido a nada, porque não vai existir poder, não tem poder governante, não tem ninguém, não tem nada que possa resistir ao poder de Cristo. Nós podemos até ver que parece que o mal, que o ímpio vai triunfar, né? Se nós olharmos para o mundo, às vezes a gente pensa assim, Senhor meu Deus, parece que o mal está vencendo, parece que o mal está triunfando. Mas ao final, amado, o mal vai se sujeitar a Cristo, ao Senhor Deus, né? E aí ele, como última vitória, ele vai também vencer a morte. Esta vai ser a última vitória, né? A morte será vencida por Cristo, por conta da ressuscitação e por conta da vida eterna. Então, o poder do mundo vai ser anulado e, portanto, o poder da morte também vai ser anulada e ela não poderá tocar em ninguém que seja salvo, que seja do Senhor, que esteja no reino de Deus. Jesus, portanto, ele sujeita tudo a si. Deus dá a Cristo, a Jesus, soberania ilimitada. Ele põe sob os seus pés todas as coisas. Que coisas são essas? As obras os inimigos de Deus. Portanto, ele está para vencer esta batalha, essa vitória virá, né, através de Jesus. Mas o filho ainda está sujeito ao pai? Sim. E aí, no final, ele entrega o reino àquele que é origem de tudo, ou seja, Deus Pai. Esta é a explicação de Paulo. Todas as coisas, portanto, serão devolvidas a Deus, porque vem dele, é criado por ele, é dado por ele e, portanto, vai até o final fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que é a vontade de Deus. E todas as coisas serão entregues a ele, porquanto ligadas a ele. As provas disso. Bom, ele começa a explicar algumas
questões aqui. Nós vamos terminar esta parte no próximo vídeo, mas ele já começa a explicar para nós algumas provas disso tudo. O que existia naquela época era uma coisa estranha. As pessoas, os crentes primitivos, eles se batizavam em favor de pessoas, amigos, familiares, que tinham morrido sem receber o batismo. Então, é como se eles se batizassem por procuração. Eles faziam um batismo que era o chamado batismo vicário, que era um batismo por procuração. Eu me batizo em nome de alguém que morreu e não se batizou. Isso era uma prática, não só em Corinto, mas também acontecia já depois, no século II, cento e poucos depois de Cristo, entre principalmente os hereges. Então ele menciona isso, ele fala, né, que sentido pode ter nisso, se os mortos não ressuscitam, por que eu vou me batizar? Então vocês fazem isso por causa dos mortos. E aí vocês têm dúvida da ressurreição. Tá, e se eles não se ressuscitam, por que vocês se batizam? Né? Por que aceitar um sofrimento, unir-se a uma religião, se o fim era nada, se o fim era a morte? Então, essa é uma pergunta retórica que Paulo faz a eles. Eles eram tão cheios de inteligência e sabedoria, etc. E, de repente, eles criticavam alguma coisa, não concordavam com outras, não acreditavam em outras, mas e aí Paulo faz essas perguntas. Tá, mas então por que vocês fazem isso tudo? Qual que é a razão disso tudo? Não tem sentido nenhum. Se não tem ressurreição, então o melhor mesmo é o quê? Aproveita a vida, come, bebe, se diverte até morrer, porque depois não tem nada mesmo. Né? Então qual é a preocupação? Não tem preocupação. Então vamos viver a vida, como muita gente fazia e ainda faz. Esta é uma filosofia de algumas pessoas até hoje em dia. Eventualmente você conhece uma ou outra pessoa que pensa dessa forma. Ah, não tem nada depois, então eu vou aproveitar mesmo a minha vida. Mas Paulo diz assim, não se enganem, não cometam erro. Né? Não se deixem levar por este equívoco, por este erro, por esse pensamento errado que o maligno tem posto na cabeça dessas pessoas. Né? Despertem. Ele diz isso como se fosse uma bebedeira, né? Como se eles estivessem bêbados. Se despertem, se ponham sóbrios, se ponham alertas, voltem a si. Vocês acham que sabem tudo, negando ressurreição. Vocês não sabem o que tem lá na frente. Existe um risco? Sim. A vida do cristão é uma vida de risco, de perigo, principalmente naquela época e em algumas regiões do mundo hoje, onde cristãos são mortos, cristãos são martirizados ainda hoje, meu amado. Não é porque não acontece na nossa quadra, na nossa igreja, no nosso bairro, no nosso país, que isso não existe. Isto existe. Ainda hoje existem pessoas que morrem só pelo fato de serem cristãos, só pelo fato de terem uma Bíblia, só pelo fato de orarem, só pelo fato de adorarem ao Senhor. Então existem riscos hoje, sim. Paulo mesmo passou inúmeros riscos na Ásia, em Éfeso, em todas, inclusive em Corinto ele foi denunciado. Então, cuidado, porque conversa, amizade, estas coisas corrompem o que é bom. Então, às vezes, ficar ouvindo certas coisas e ficar mantendo certos contatos e certas conversas, isso não é bom.
né? E principalmente aqueles que negam as coisas de Deus, como negam a ressurreição. Isso pode corromper os hábitos bons que eles tinham, afastando a pessoa de uma posição cristã de verdade. Né? Por isso que Paulo insiste na doutrina, no ensino. Eles não devem se deixar levar por ignorância, se deixar levar por conversas, se deixar levar por mitos e fantasias. Né? Eles devem ter sempre como objetivo de vida um verdadeiro conhecimento de Deus. E esse conselho de Paulo serve para nós nos dias de hoje. Isso é uma questão doutrinária, é uma questão teológica, sim. O livro de Corinto, de 1ª e 2ª Coríntios, é muito rico em teologia, em doutrina. E Paulo está a nos explicar todas essas coisas. E nós precisamos levar em conta os ensinamentos de Paulo, principalmente no que se refere ao verdadeiro conhecimento, à verdadeira doutrina, aquilo que é certo e que leva a uma conduta correta, leva a um comportamento santo e leva cada vez mais próximo do Senhor. Amém, amados? Bons estudos.